O mundo inteiro está de olho no caso da Gabi Petito, a jovem desaparecida de apenas 22 anos. E assim, né, todo mundo estava esperando por boas notícias. Eu, assim como vocês, também estava acompanhando e não esperava, né, ter que fazer um episódio do Casos Reais dela. Mas as notícias não são tão boas assim. Gabi e seu namorado, Brian Laundrie, estavam viajando pelos Estados Unidos juntos em uma van. E eles estavam documentando as suas aventuras em uma série de YouTube chamada Van Life. Apesar de ser muito ativa nas redes sociais, né, como vlogger, influenciadora digital, a Gabi não publicava nada há diversos dias. E a sua última postagem nas redes sociais foi no Parque Nacional de Grand Teton. O namorado de Gabi agora é o principal suspeito no caso e ele está desaparecido. E também se recusa a falar com as autoridades. E nesse vídeo eu vou trazer tudo para vocês que se sabe, né? Tudo que a gente sabe até agora do caso. E vale falar que eu tô gravando esse vídeo hoje, no dia 21 de setembro. E pode ser que várias coisas aconteçam aí, né? Várias atualizações desse caso aconteçam. E eu vou resumir tudo aqui de mais importante que a gente tem até agora. Mas antes da gente ir pro vídeo de hoje, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal do YouTube, que é novo, tá começando agora. Então eu preciso muito da sua ajuda. Se inscreve aqui no canal. Deixa um like, também deixa um comentário, me diz aí o que você acha do caso da Gabi, qual a sua opinião sobre esse caso, eu quero muito saber a sua opinião, então deixa aqui nos comentários e posta no meu Instagram se você está assistindo aqui o Casos Reais no YouTube, posta aí e me marca, meu Instagram é @erica_mirandas. Então agora eu vou chamar aí a vinheta e vamos pro caso da semana. Vou ter que deixar ela aqui, gente, porque senão ela não vai deixar eu gravar. Eu tô sozinha aqui. Então, é o único jeito dela gravar, vai ser ela ficando aqui, tá? A Gabrielle Venora Petito nasceu em 19 de março de 1999, em Suffolk County, em Nova York. A Gabi e seu noivo, o Brian Laundrie, se conheceram pela primeira vez no ensino médio, né? No condado de Suffolk, onde ela morava. A Petito se formou no colégio em 2017 e viveu nessa mesma região antes de morar com os pais de Brian na Flórida em 2019. E eles partiram de Nova York, onde eles estavam morando, no dia 2 de julho de 2021 para uma viagem cruzando o país de 4 meses em uma van Ford Transit Connect e documentando tudo sobre as viagens nas redes sociais. Eles também postam fotos, né, de uma conta que os dois compartilham juntos sobre viagem, chamada Nomadic Static. E o último lugar que eles viajaram juntos foi o Parque Nacional de Grand Teton, em Wyoming. A região é conhecida por suas vastas planícies e também pelas cordilheiras chamadas Rocky Mountains, montanhas rochosas em português. O destino é muito procurado por quem ama a aventura, né, e se aventurar. E no dia 12 de agosto de 2021, uma testemunha ligou para o 911 denunciando uma briga de casal na frente de Mount Flower Community Cooperative em Utah. O conflito foi muito além de uma discussão. Essa testemunha, inclusive, descreveu que viu o Brian dando socos e tapas na namorada dele. E o áudio, né, foi divulgado pela Fox News recentemente, divulgado hoje, no dia 21 de setembro. No diálogo, um policial pergunta: ele deu tapas nela? E a testemunha, entre aspas, respondeu: sim, e então resolvemos parar o carro. Eles correram para cima e para baixo na calçada. Ele começou a bater nela, entrou no carro e eles foram embora. Fecha aspas. What were they doing? We drove by and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her? Yes, and then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her, hopped in the car, and they drove off. Okay, you said it's a white van? White van. I can give you the license plate if you give me 1 sec. I took a picture of it. E quando a polícia chamada, né, chegou no lugar onde eles estavam, eles pediram para a van do casal parar perto da entrada de um parque nacional e encontraram a Petito chorando sem parar no banco do passageiro. E ela disse aos policiais que estava tendo alguns problemas pessoais e também mentais. E ela inclusive cita que ela tem transtorno obsessivo compulsivo, né? Esse transtorno, ele é caracterizado por pensamentos, medos irracionais, obsessões que levam a comportamentos compulsivos. É o chamado TOC, né? A youtuber diz que arranhou e estapeou o Brian, né? Entre aspas, eu estava tentando fazer com que ele parasse de me dizer para me acalmar.
Ela insistia dizendo isso no meio das lágrimas, que ela estava chorando muito. E se quiserem assistir esse vídeo, ele tá no YouTube, publicado pela própria polícia e já tem milhões de views, né? Que é o último vídeo dela com vida. E muitas pessoas também no Reddit, inclusive falam, né? Sobre como a Gabi tava nesse vídeo, né? Ela parecia muito diferente, fora de si. Provavelmente ela estava sentindo que alguma coisa ruim estava para acontecer com ela. Então eles estavam comentando no Reddit sobre a importância da gente confiar no nosso instinto, né? Que todos nós temos um instinto. E ela estava provavelmente sentindo que alguma coisa ruim ia acontecer ali. E infelizmente ela não seguiu o instinto dela, né? Falando com o policial, que talvez ela estava sofrendo alguma agressão, e sim colocando ele como a vítima, né? Como quem tinha sofrido, né? Uma agressão. Enfim, saindo aí do Reddit, né, vamos voltar para o que a gente tem de notícia. O policial escreveu no relatório, né, no final daquele acontecimento, que em nenhum momento, né, da investigação a Gabrielle parou de chorar, respirar pesadamente ou compor uma frase sem precisar enxugar as lágrimas, limpar o nariz ou esfregar os joelhos com as mãos. Fecha aspas. O Laundrie disse, o Brian, né, que eles estavam discutindo e que a tensão emocional estava aumentando por causa da viagem, né, dessa viagem juntos, que já estava durando quase 5 semanas. E os policiais entenderam, né, que a Gabi havia agredido o Brian e colocaram o Brian ali naquele momento como vítima. E apesar da briga, não houve nenhum registro de ocorrência. O agente que fez a abordagem escreveu no relatório apenas que o motorista da van, um homem, né, teve algum tipo de discussão com a mulher. E a polícia chegou a providenciar para que Gabi passasse a noite em um hotel e que Brian ficasse na van, né, separando os dois após, né, ver que era um acidente, como um problema de saúde mental, emocional e não uma violência doméstica. Então, eu achei isso até muito interessante, né, como a polícia americana agiu, né, nessa parte. Claro que eles poderiam ter colocado como um problema de agressão, mas eles resolveram tirar os dois, separar os dois, o que eu achei muito interessante. Eu acho que isso aqui não aconteceria no Brasil. Se fosse no Brasil, provavelmente não dariam nem bola, né? Então achei muito interessante eles terem separado os dois naquela noite. Pelo menos naquela noite, eles salvaram a Gabi. Depois, né? Infelizmente. E no dia 19 de agosto, o casal publicou um vídeo sobre a viagem. No vlog de 8 minutos, a Gabi e o Brian estavam dirigindo pela Califórnia, Utah e os outros estados na van deles, né? Inclusive, tem esse vídeo no YouTube que ainda, se vocês quiserem ver, tá lá. E tudo parecia muito normal nesse vídeo para quem acompanhava os dois nas redes sociais ou de fora, né? A Gabi se hospedou naquele hotel, né, próximo ao aeroporto internacional de Salt Lake City, em 24 de agosto de 2021, de acordo com a equipe daquele hotel. A mãe da Gabi, a Nicole Smith, afirmou que a Gabi disse a ela que eles estavam viajando em Salt Lake City para o Parque Nacional de Yellowstone e ela recebeu a última ligação da filha por FaceTime, a última ligação de Gabi naquele dia. Mensagens de texto também continuaram a ser enviadas do telefone da Gabi para a mãe dela até o dia 30 de agosto, mas a sua mãe disse que desconfiava se de fato essas mensagens foram enviadas pela Gabi, porque não pareciam muito com o tipo de mensagem que a Gabi costumava enviar. Bom, é aí que a história começa a ficar um pouco estranha. O Brian voltou para a Flórida com a van, né, dos dois em 1º de setembro, no dia 1º de setembro, sem a Gabi. E foi nesse momento que as autoridades começaram a ficar preocupados em relação ao Brian, né? Isso porque ele voltou para a casa dos seus pais em Northport, na Califórnia, e 10 dias antes da Gabi ser dada como desaparecida, né? Como é que ele volta sem ela? E desde então, ele recusou a ajudar com as investigações e ele foi declarado como uma pessoa de interesse, né? Ou seja, suspeito. E quando o departamento de polícia, né, de Utah divulgou aquele vídeo, né, quando pararam os dois na rodovia, que eu falei pra vocês, depois da discussão que os dois tiveram, o vídeo do YouTube teve milhões de views e a polícia começou a colocar, né, ele como principal suspeito. A família de Petito relatou o seu desaparecimento só em 11 de setembro, já que a família não podia dar ela como desaparecida antes, porque ela estava de férias, ela não estava no estado dela. E a partir do momento que o Brian voltou para casa sem ela, isso caracterizou que provavelmente algo estava acontecendo. E em 17 de setembro, de acordo com a Reuters, o noivo de Gabi, que já era considerado suspeito, né, também foi dado como desaparecido. O advogado da família Laundrie ligou para os investigadores do FBI no mesmo dia, né,
à noite, falando que a família gostaria de reportar o desaparecimento dele. A família agora afirma não ter visto Brian desde terça-feira, dia 14. Segundo a família de Laundrie, ele saiu de casa com uma mochila na última terça-feira, no dia 14, dizendo que estava indo para a reserva ajudar nas buscas pela Gabi. Até o momento, a polícia não conseguiu localizar o Brian. E depois disso tudo, o advogado da família de Gabi se pronunciou sobre o assunto em uma entrevista com a CNN. Entre aspas, toda a família de Gabi quer que o mundo saiba que Brian não está desaparecido. Ele está se escondendo. Gabi é quem está desaparecida. Fecha aspas. A TikToker Miranda Baker também postou uma série de vídeos falando que ela havia dado uma carona para Brian em 29 de agosto e ele estava sozinho pedindo carona no Parque Nacional Grand Teton e não comentou sobre mais ninguém. Apesar do apelo, desesperado da família de Gabi aos pais do Brian, a família se recusou a entregar o filho ou compartilhar com as autoridades qualquer informação que ajudassem, para encontrar a Gabi. Os advogados da família da Gabi leram uma carta em nome da família de coração partido, implorando a família de Brian para ajudar nessas investigações. Entre aspas, se você ou sua família ainda estiver alguma decência, diga-nos onde a Gabi está. Diga-nos se estamos procurando no lugar certo. Fecha aspas. Bom, agora é que vem a parte que ninguém queria de fato que acontecesse, Infelizmente, as autoridades dizem que um corpo descoberto em Wyoming é considerado o de Gabi Petito. O FBI disse que o corpo foi encontrado por policiais que passaram os últimos 2 dias com intensas buscas, vasculhando acampamentos e tudo que vocês imaginarem. E a causa da morte ainda não foi determinada. Chris Jones, do FBI, disse, entre aspas, a identificação forense completa não foi concluída para confirmar 100% que encontramos Gabi. Mas a sua família foi notificada desta descoberta. A causa da morte não foi determinada nesse momento. Fecha aspas. A polícia realizou uma busca em grande escala por Brian também na reserva Carlton, uma área natural com mais de 80 quilômetros de trilhas na Flórida, mas ainda não encontrou nada dele. Os investigadores ainda estão buscando qualquer informação que possa ter, de alguém que possa ter visto Brian ou a Gabi juntos naquela época, por onde eles passaram, ou que tenham visto o Brian, Qualquer informação que possa ajudar em alguma coisa desse caso, E ainda mesmo sem a confirmação das autoridades sobre o DNA, do corpo que foi encontrado, o advogado da família da Gabi, divulgou um comunicado à Fox News pedindo que a mídia desse espaço aos familiares nesse momento, para que eles pudessem sofrer em particular. E ele também agradeceu às autoridades, pelos esforços incansáveis para encontrar a Gabi. E ele fala que vai entrar em contato com a mídia, quando a família de Gabi estiver pronta para falar. E além disso, ele também pede justiça pela Gabi, que eles querem encontrar as respostas para o que aconteceu. Mas vocês devem estar se perguntando, por que estão dando ela como morta já, Gente, porque simplesmente o corpo é quase 99% de chance de ser o dela. Só ainda não declararam como o dela porque não fizeram o DNA. Mas todo o resto bate com as características dela, Gathering last night to show their support for Gabi's family. Gabi Petito continues across the country here in Sarasota County. As buscas por Gabi recebeu uma cobertura muito grande da mídia dos Estados Unidos e do mundo inteiro, Principalmente dos influenciadores nas redes sociais, TikTokers. Hi, my name is Miranda Baker, and on August 29th, E a atenção, do público se concentrou muito no silêncio de Brian, nesse caso todo. Bom, gente, provavelmente os próximos passos desse caso vão ser, o resultado do DNA e o que aconteceu, com o corpo dela. A gente vai descobrir a causa da morte, mas até agora a gente não sabe. Então eu trouxe tudo para vocês, reuni tudo de informação que a gente tem até agora. Esse é o caso da Gabi. Infelizmente, já dá para dar ela como uma pessoa morta, porque realmente encontraram um corpo com todas as características físicas dela. Talvez a família já tenha reconhecido também, ainda não se sabe. Mas esse é o caso da Gabi. Eu gostaria que vocês realmente, se forem para ajudar esse caso, seja compartilhando hashtags, justiça para ela. E também, se vocês morarem nos Estados Unidos e tenham visto algo do tipo, saibam de alguma informação, ajudem a polícia. Muitas pessoas ajudaram a polícia nesse caso, pessoas que viram a van, compartilharam nas redes sociais,
TikTokers que falaram que deram carona pro Brian. Então, qualquer pessoa que puder, de fato, né, ajudar esse caso, que ajude. Agora eu vou dar minha opinião, né? Todo final do vídeo, todo final de caso eu dou minha opinião. Minha opinião desse caso é bem clara, né? Não tem muito o que falar aqui. O caso já tá bem esclarecedor. O Brian tá desaparecido, ele era a pessoa que estava com ela, ele era quem podia ajudar nas investigações. Se fosse outra coisa, se tivesse acontecido outra coisa, era ele quem poderia falar alguma coisa e ele não falou nada. Isso é um bom sinal, né? Quem não fala nada, a gente já sabe o que significa. Infelizmente, isso aconteceu com a Gabi e ela teve a chance de ser ajudada, ela foi ajudada pela polícia naquele momento em que o carro parou, mas ela não pediu ajuda naquele momento, né? Ela não deu nenhum sinal falado do que estava acontecendo e que podia acontecer. Então, eles acharam que era simplesmente uma briga de casal e que não era nada além disso. Infelizmente, era. Eu não gostaria de estar trazendo esse caso aqui hoje para vocês, infelizmente. O caso da Gabi é muito triste, ela era muito nova. Não só ela, como milhões de meninas por aí, que todos os anos acontecem coisas do tipo. Então, o que a gente faz aqui, trazendo esse caso, não é só falando da Gabi. A gente traz esse caso porque é um caso que teve muita repercussão e que serve para ajudar em que outros casos não aconteçam, né? Então, até o próximo caso. Quarta-feira eu vejo vocês aí. Se eu tiver alguma atualização desse caso para trazer muito boa, eu vou trazer. Mas essas são as informações básicas até agora que a gente tem. As informações principais, não tem nada além disso até hoje. Então, obrigada por assistirem até agora. Não deixe de compartilhar esse caso para alguém. Também bota aqui nos comentários a sua opinião do caso de hoje. Eu quero muito saber a sua opinião do caso de hoje. Até o próximo caso, gente.